Então, pessoal, boa noite novamente. Estamos começando a nossa 13ª aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Na aula passada, a gente viu já um introdutório de gráficos, que é uma ferramenta do menu Inserir. Hoje a gente vai continuar vendo sobre gráficos, tendo em vista que essa é uma ferramenta muito utilizada dentro do Excel, que ajuda bastante e que deixa a nossa planilha bem mais sofisticada, a informação bem bacana. Então a gente vai entender um pouco mais hoje, montar outros gráficos. Na primeira aula a gente montou apenas o gráfico de coluna, que é esse gráfico que já está aqui montado. Então hoje a gente vai montar um gráfico, os outros gráficos. Como a gente já aprendeu a fazer as configurações, tanto de eixo, vertical, horizontal, legenda, rótulos de dados, rótulos de eixo horizontal, título do gráfico, informações de série. Agora a gente vai criar os outros gráficos de uma maneira mais rápida, só que formalizando e ficando mais na mente sobre como utilizar as ferramentas e como deixar o design do gráfico mais bonito. Então, como eu falei com vocês, todo gráfico ele pede duas informações, né, para se criar, que são as informações numéricas, que são aqueles valores, a série de dados, a gente chama de série de dados, e a outra que é o eixo horizontal, que é basicamente o que vai estar escrito, qual que é o dono daquele valor, qual que é a categoria daquele valor, para a gente ter uma noção do que está sendo mostrado no gráfico. Então a gente já fez o gráfico de coluna, a gente agora vai fazer o gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de rosca e um gráfico de linha. Aqui eu já tenho as informações, uma tabelinha, né, só para a gente ficar visual. Lembrando que não é somente para gráfico, para tabelas assim que a gente cria o gráfico, é só para vocês entenderem em que ocasião utilizar cada gráfico. Por exemplo, a gente utilizou o gráfico de coluna na ocasião de uma tabela de vendas, que a gente queria fazer uma comparação, para isso que serve o gráfico de colunas, a gente queria fazer uma comparação de quem vendeu mais, quem vendeu menos e que ficasse de uma maneira visual. Então aqui ó, no gráfico de coluna eu já batendo o olho, eu sei que o Ricardo vendeu mais, que ele fez 3.100, aqui já tem a série de dados dele, e aqui tem o tamanho da barra da coluna, que ficou pela quantidade de venda que ele realizou, e eu sei que o Thiago foi o que menos vendeu, ele fez 1.600 em vendas. Então isso aqui a gente já eu deixei com a cor azul para ficar mais visual, né, com o gráfico, com o tema que a gente está utilizando. Então agora a gente vai criar um gráfico de barras. Lembrando que o gráfico de barras a gente pode criar o gráfico a gente pode criar de duas maneiras, selecionando as informações que a gente quer e inserindo o gráfico aqui, ou inserindo primeiro o gráfico e depois selecionando as informações. Então a maneira mais fácil é o que a gente vai realizar, que é selecionar as informações primeiro. Então o gráfico de barra, ele é basicamente igual ao gráfico de colunas, porém, ao invés de estar aqui numa escala basicamente vertical, né? Ele vai estar numa escala horizontal, vertical, ele vai estar numa escala horizontal. Ao invés da como se aqui fosse as colunas, a gente virasse ela de cima para baixo. Então o gráfico de barra é basicamente a mesma coisa, é utilizado para quase é meio que utilizado para o mesmo objetivo, só que ele traz um visual diferente. Então hoje a gente não vai fazer o gráfico aqui de barra utilizando essa barra 3D, vamos utilizar um cilindro para ficar mais diferente. Então seleciono as informações, tanto as categorias quanto as informações numéricas, os valores que eu quero que tenha no meu gráfico, seleciono os cabeçalhos desse gráfico, que basicamente são as legendas e as informações de categoria, e eu venho em barras e seleciono a barra que eu quero. Aqui eu tenho a barra de pirâmide, comparar valores entre categorias, eu tenho a barra de clone, que é basicamente tudo a mesma coisa, ó, sempre tem a mesma informação, hein? As mesmas informações. A única diferença é que nesse gráfico de barra aqui 3D ele fica um pouquinho mais visual, e daqui para baixo, ó, barra 2D até a pirâmide, nessa linha aqui, ó, essas cinco opções, elas realizam a mesma coisa. Só que aqui tem uma diferença. Essas outras cinco opções realizam uma coisa diferente, que é dentro dessa aqui é um gráfico de barra, só que empilhado, que é ele faz uma comparação de cada valor em relação ao total e exibe a barra empilhada. O que é essa barra empilhada? É exatamente o que está sendo mostrado aqui. Mostra uma informação até a metade da barra ou até 30% da barra e depois mostra outra informação. Então vai fazer uma comparação numa única barra.
Nessas aqui são diferentes. A comparação ela fica, cada barra ela tem uma comparação única. Aqui eu tenho uma única barra, duas comparações, duas informações dentro dela. E isso muda aqui simplesmente o formato. Esse formato é pirâmide, cone, cilindro, barra 3D e barra 2D. E a única coisa que vai mudar são essas três categorias. Aqui muda o layout, de cima para baixo. Para a direita muda a categoria. Então aqui eu tenho comparação, aqui eu vou comparar de uma maneira empilhada e o último eu vou comparar de uma maneira 100% empilhada, que é contribui cada valor em relação ao total entre categorias. E aí ela vai ser totalmente empilhada. Isso aqui vai somente até a metade. Ela é empilhada só que de acordo com a distribuição de cada valor. Por exemplo, digamos que aqui, a hora que eu coloco o cilindro, a hora que eu clico em inserir o cilindro, ó, vamos dar um exemplo, só para vocês verem, para ficar bem prático. Aqui eu tenho a informação dentro do meu cilindro, vendedores BH e vendedores MOC. Então, azul é o vendedores BH, vermelho é o vendedores MOC. Aqui dentro eu tenho, aqui eu vou até crescer ele um pouco, ó, que aqui no meu rótulo horizontal tem os valores. Como está em barras, ele fica diferente. Os valores, ao invés de aparecer aqui do lado, ó, como era na coluna, que aparece na esquerda ou na direita, fica mais o visual, a informação ela fica mais assertiva no gráfico de barra se as informações aparecerem no eixo horizontal e as categorias aparecerem no eixo vertical. E aí quando eu cresço eu consigo ter um visual melhor dessas informações. Vamos crescer um pouco o nosso gráfico, que é só ir na setinha e crescer o gráfico de acordo com a necessidade. E aí eu tenho a informação mais visual. Ó. Como tem muitos valores, acaba que um valor ainda fica um pouco em cima do outro. Vamos crescer mais um pouco? Só para ficar mais ok, para ficar mais visual. E aqui eu tenho de 0 até 10 mil. Por que de 0 até 10 mil? Lembra qual que é a lógica quando a gente chama um gráfico? Quando a gente vai utilizar uma comparação de valores, ele pega o menor valor que é 0, né? Que é o valor inicial. Então, um vendedor aqui, igual os vendedores de IBH, o mínimo que eles vão poder vender é 0. Ele não vai realizar uma venda de menos 10 e menos 100. O mínimo que ele pode vender é 0. E aqui dentro, fazendo um cálculo, o máximo que ele pode vender é até 10 mil. Só que a hora que eu clico dentro desse eixo de gráfico, ó, eu clico nele e eu clico com o botão direito, eu posso formatar o meu eixo. Quando eu clico em formatar o meu eixo, ele vai aparecer aquela janelinha, que é a tabelinha, para mim colocar essa formatação. E aqui tem as opções de eixo, vem opções de quanto que eu vou colocar, se é de 0 até 10 mil, ó, mínimo e máximo. Se eu coloco um valor fixo, eu posso reduzir isso aqui para 7 mil, um exemplo. Quando eu clicar em fechar aqui, ele vai para 7 mil. Aí percebe que fica bem mais visual? Por que fica mais visual? Porque aqui, nos meus valores, não tem ninguém que fez 10 mil. Então eu posso colocar um nível até 7 mil, para ficar um gráfico aí de barra mais visual. E aí o que está acontecendo? Qual a informação que ele está me mostrando? Ele me mostra a informação de vendedores de BH e vendedores de MOC de uma maneira empilhada. E aí, ó, vou adicionar os rótulos de dados. Pronto, adicionei os rótulos de dados ali de BH, adicionei os rótulos de dados de Montes Claros. Por que esse eixo aqui, Glenn, ele não está assertivo? Porque a barra ela começa aqui, ela tem uma mistura de duas informações, que é de BH e de Montes Claros, e esse eixo horizontal, que está de 0 a 7 mil, ele não está fazendo sentido nenhum aqui para mim. Por quê? Aqui, o vendedor de Montes Claros fez 3.800, e a barra dele está do 4 mil até o 7 mil. Então não fica uma informação assertiva. Quando eu bato o olho nesse gráfico, eu já percebo que o gráfico que eu estou usando de informação empilhada, ela não fica assertiva com a informação que eu quero mostrar. A informação que eu quero mostrar não é uma comparação de BH e Montes Claros em uma única barra. A informação que eu quero mostrar é BH e Montes Claros em barras diferentes. Então eu vou ter que alterar o tipo de gráfico. Como é que eu faço? Depois que eu já criei esse gráfico, eu seleciono ele, clico com o botão direito do mouse, aqui me dá o menu de opções, e aqui tem alterar tipo de gráfico. E aí eu tenho um cilindro que é o cilindro único, né, que ele não é sobreposto. Quando eu clico em OK, ele já altera. Agora a informação ela ficou mais assertiva. Por que essa informação ficou mais assertiva? Porque agora eu tenho de 0 a 7 mil, e aqui eu tenho uma barra aqui embaixo mostrando, basicamente fica assertivo, fica alinhado de acordo com o que Montes Claros fez e o que Belo Horizonte fez. Então aí eu consigo mostrar a informação melhor. Glenn, não quero mais esse gráfico de cilindro, eu quero alterar. Seleciona o gráfico,
botão direito, alterar tipo de gráfico, e aqui eu posso colocar um gráfico de barras, de barras mais retangular. E aí eu tenho a informação também. Aqui já está a informação que eu já adicionei os rótulos de dados. Lembra? Vamos apagar esse rótulo de dados, depois a gente adiciona de novo. Eu já adicionei o rótulo de dados. E aqui já está um visual, ó. Eu sei quem em abril, quem foi que vendeu mais? Vendedores de BH e vendedores de MOC ficou atrás. Eu sei que em março o de MOC vendeu mais que BH. Eu sei que em fevereiro o de BH vendeu mais do que de MOC. E eu sei que em janeiro o de MOC vendeu mais do que de BH. Então tá em janeiro, tá em abril para janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, março, fevereiro e janeiro. Então aqui a gente já tem uma escala. Então essa maneira já fica como dica para vocês. Toda vez que vocês forem inserir um gráfico, vocês podem fazer teste sim de qual gráfico fica mais assertivo. Por exemplo, aqui eu alterei o tipo de gráfico meu e coloquei um gráfico de cone totalmente empilhado, 100% empilhado. E aí a hora que eu vi, ó, a informação ficou toda errada. Então eu já percebo que esse gráfico 100% empilhado, ele não é assertivo para a tabela que eu estou mostrando, para a informação que eu quero. A informação que eu quero é uma informação de comparação em colunas diferentes, em barras diferentes. Então o gráfico que eu vou utilizar aqui, vou alterar o tipo de gráfico, é um gráfico que ele não está sobreposto, ele não está empilhado. É um gráfico que ele está um ao lado do outro. Cada barra, cada cilindro, ele mostra uma informação diferente. Aqui, esse aqui já fica mais assertivo. A informação ela está diferente. Eu particularmente não gosto muito desse gráfico cilindro, não acho ele com visual bacana, mas dependendo da maneira que vocês forem utilizar, ele fica legal. Então eu vou alterar esse tipo de gráfico e vou colocar um gráfico que eu creio que tem um visual mais bacana. Esse gráfico de cilindro eu acho que vai ficar mais bonito. Beleza, então o cilindro já está realizado. A área do gráfico ela já vem toda branca. Aqui, vocês lembram o que são isso? Vamos clicar, vamos deixar aparecer. Linhas de grades principais, eixo horizontal. Então, dentro do meu gráfico, eu posso adicionar linhas de grade, eu posso adicionar tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui nesse gráfico que a gente utilizou de coluna, a gente tirou todas as linhas. Aqui não vai ser diferente. Por quê? Com a maneira que a gente está criando os gráficos, ele já fica visual sem precisar ter uma linha. Para que serve essa linha aqui? Essa linha serve para a hora que você bater o olho aqui no eixo horizontal, onde estão os valores ali de parâmetros, os valores para você bater o olho e fazer um comparativo, você conseguir acompanhar a linha mais visual. Por exemplo, em fevereiro eu consigo saber que Belo Horizonte ele fez basicamente 4 mil em vendas por causa da linha. Se não tiver a linha, fica um pouquinho mais difícil para mim saber. Ó. Se não tiver o valor, já fica difícil. Quanto que BH fez em fevereiro? Eu não sei. Eu só tenho a informação aqui da barra. Agora, se eu tiro a linha também, ó, é só clicar em deletar, pessoal. Todos que vocês quiserem apagar no gráfico, é só clicar em deletar. Vamos voltar. Se eu clico na linha e deleto, dá para mim saber basicamente quanto que cada um fez ali em média. Eu não sei o valor exato, mas eu sei ali aproximado, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho uma informação no rótulo meu horizontal, no meu eixo horizontal, eu tenho um parâmetro onde acompanha a coluna de barra. Se fosse aqui, ó, vamos alterar abril, vendedores de MOC, cadê? Vendedores de MOC aqui tá 7 mil, vamos colocar 7 mil, que é o topo do nosso gráfico, o topo de valor que eu coloquei, que em janeiro eu já vejo que ele vai ter 7 mil. Então eu consigo ter uma noção, consigo ter um visual de saber qual que é o valor. Só que, como eu falei com vocês, qual que é o objetivo do gráfico? Mostrar uma informação que ela seja simples, uma informação que ela seja simples de ver visualmente, como aqui, ó. Tem erro na hora que eu bato a mão nesse gráfico? Eu sei que é um controle de vendas, eu sei aqui pela legenda que a barra, ela sinaliza vendas, eu sei aqui em cima que é um rótulo de dados que finaliza o valor total da venda, e aqui embaixo no eixo horizontal eu sei de quem que é essa venda. Então, na hora que eu bato o olho, eu já sei qual que é a informação. Esse é o objetivo de um gráfico. Você bater o olho sem precisar pegar a tabela, sem precisar ficar fazendo muita análise, sem ficar queimando neurônio, sem precisar ficar esquentando cabeça. Você bater o olho e falar, opa, eu já sei onde que está a minha oportunidade de melhoria, onde que está a minha oportunidade para crescimento, onde que está a minha oportunidade de atuação, onde que eu vou atuar, em qual vendedor que é, em qual área que é, em qual setor que é, só de olhar esse gráfico. E isso tem que ser uma coisa rápida. Bati o olho, observei por um tempo, rapidamente eu já tenho uma análise pronta e rapidamente eu já entendo a informação. É para isso que serve um gráfico.
E aí a gente precisa trabalhar também o visual dele. E aqui agora a gente vai trabalhar o visual do gráfico de barras. Como eu falei com vocês, eu não gosto muito desses eixos horizontais quando tem valor, porque eu quero que o valor ele fique mais nítido. Então eu prefiro adicionar rótulo de dados. E como é que eu faço para adicionar rótulo de dados? Clico com o botão esquerdo, botão direito, e aqui eu tenho a opção adicionar rótulo de dados. O que é esse rótulo de dados? É o valor que essa barra em cilindro está representando. O valor que ela representa, por isso que o tamanho dela é esse. O valor que ela representa vai aparecer. Quando eu deixo o mouse em cima, ó, que já está mostrando, o valor de vendedores MOC, ponto, abril, que é o mês, representa 4.500. Então, na hora que eu adicionar o rótulo de dados, ele vai adicionar em todas as categorias que são de Montes Claros, porque está selecionado todas, ó, tá vendo aqui o botão de seleção? Na hora que eu adicionar o rótulo de dados, ele vai adicionar essa informação em todos. Opa, já tem uma informação. Vamos fazer isso também para a galera de Belo Horizonte? Clico com o botão esquerdo, seleciono, botão direito, adiciono o rótulo de dados. E aqui eu já tenho a informação. Aqui embaixo, nessa linhazinha, vocês percebem que ela está formando uma base? Quando eu clico nela aqui, ó, eu posso também configurar ela. Ela é uma base do eixo. A hora que eu clico em formatar eixo, eu tenho algumas opções que a gente já viu lá embaixo. Então, como é que eu vou formatar esse eixo? Eu posso ir em número, o número já está certo porque é geral, está escrito ali em letras. Preenchimento, eu quero sem preenchimento. Eu posso colocar um preenchimento sólido? Posso. Aí as letras vão alterar, mas eu quero sem preenchimento. Cor da linha eu também quero sem linha, porque como tem um espaçamento, eu consigo ver sem precisar ter a linha qual que é o meu eixo vertical e o que ele está representando. Aqui, ó, o abril ele está rente aqui a barra das informações de abril, mas também está rente às barras que estão informações de março e assim sucessivamente. Se o gráfico ele está conseguindo conversar, se o gráfico ele está conseguindo mostrar informação, eu não preciso ficar adicionando linhas, tabelas, coisas ali que vão mastigar ainda mais a informação. Lembra que o simples em um gráfico é o que faz sentido e o que é eficaz. Quanto mais simples e mais visual, mais bacana vai ser o gráfico para o usuário que está vendo, para quem você está enviando esse gráfico. Então vamos deixar sem linha, estilo de linha eu não preciso mexer, porque aqui em cor da linha eu já retirei essa linha. Sombra, formato e alinhamento eu também não quero. Alinhamento aqui é a maneira que vai aparecer ali, ó. Em cima ele não muda nada, porque ele já está aqui bem centralizado. Mas se eu colocar aqui embaixo na direção do texto, aí ele já vai alterar. Olha lá, ó, abril, março, fevereiro e janeiro. Ó, pra você ver que ficou até bacana, se eu colocar aqui desse jeito, ao invés de ficar horizontal, abril, quando eu ponho assim, eu também consigo enxergar e eu consigo ver que ele acaba pegando um espaçamento maior aqui, ó, das colunas. Então é uma forma bacana, posso colocar ao contrário também, janeiro, fevereiro e março. E eu posso colocar empilhado, só que empilhado ele fica bem ruimzinho porque é muita letra, pra você ver, chegou até cair lá para baixo. Empilhado é uma letra em cima da outra, formando a palavra. Então vamos deixar assim, girar a direção do texto em 270 graus, depois se a gente não gostar a gente altera. Mas aqui eu já consegui alterar o eixo. Aqui o nome, a escrita, eu acho que ela está um pouco pequena, vou crescer ela um pouco mais. Beleza, já até cresci demais, vou diminuir, colocar no 11. Vou deixar em negrito. Posso alterar o formato desse texto também. Vamos caçar uma fonte que fica bacana em negrito. Não pode ser uma fonte muito pesada. Lembre que a hora que for estiver mexendo com gráfico é umas coisas mais simples. Não pode ser fontes pesadas, tem que ser uma fonte que dá pra pegar. Deixa eu diminuir, ok. Janeiro, fevereiro, março e abril. Vou tirar o negrito, porque ele já é Arial Black. Acho que vou colocar somente Arial. Arial, vamos aumentar um pouco. Ok. 10,5, janeiro, fevereiro, março e abril. Tudo bem? Depois se a gente não gostar, a gente altera. Aqui onde eu estou clicando, chama base da coluna ou base do gráfico, base da barra. Se eu seleciono ele, já está selecionado, eu posso excluir essa base. Olha lá, acabei de excluir ela, vamos voltar. Eu posso formatar essa base. Em preenchimento sólido, o que vai fazer? A base ela vai ter um preenchimento. Eu posso colocar um preenchimento gradual, radial, posso alterar aqui a cor. Aqui em preenchimento sólido eu vou mudar e vou colocar um azulzinho. Vou voltar aqui em preenchimento radial. E aí eu posso colocar a cor desse preenchimento da maneira que eu achar mais viável.
Tô alterando ali, ó, que é a cor do preenchimento. Posso pôr preto. E isso aí, se vocês quiserem deixar a barra. Sempre fosse alguém, a base. Sempre que vocês forem utilizar a base, assim, que vocês, não, eu quero deixar a base, eu quero colocar uma base minha, eu não acho bonito, porque ela não ajuda em nada ali, para ficar visual, para você entender a informação. Mas digamos que você quer deixar, deixa uma base com uma cor bem simplesinha, deixa uma base com uma cor bem mais transparente, com uma cor bem mais tranquila. Aqui a gente está alterando a maneira dela. Isso aqui são as bases que a gente já tem as cores pré-definidas, né? Vocês podem selecionar as cores pré-definidas para selecionar. Isso aqui é só para vocês repescarem isso. Eu não gosto, então eu deixo sem preenchimento. Cor de borda eu deixo sem linha. Isso é a mesma coisa de eu excluir a base, eu deixar ela sem linha, porque não vai estar aparecendo nada. Forma, formato e rotação 3D eu também não gosto. Quando eu tiro, eu percebo que o gráfico ele já está começando a falar de uma maneira mais visual. Eu tenho aqui do lado a minha legenda, aqui eu tenho as informações de dados, aqui eu tenho os cilindros e aqui eu tenho os meses desse cilindro, janeiro, fevereiro, março e abril. Agora vamos alterar o cilindro, vamos alterar o visual dessa barra. Para mim alterar o visual da barra, lembrando, eu posso ir em layout, em design e alterar aqui em cores já pré-definidas. Lembrando que se eu alterar aqui vai alterar todo o meu gráfico. Olha lá, eu posso colocar cores já pré-definidas. A gente está utilizando no azul aqui, pessoal, mas vocês podem utilizar coloridos. Pode colocar a cor da maneira que vocês acharem melhor. Então aqui eu estou utilizando azul, mas se eu não quisesse utilizar azul, eu poderia alterar automaticamente a cor de cada um deles. Ó. Vou criar o gráfico aqui manual. Eu quero que quem for de vendedor de Montes Claros, eu quero que seja um azul mais forte. E quem for de vendedor de BH, eu quero... Vamos colocar uma cor que vai encaixar aqui. A cor tem que encaixar. Se for uma cor assim muito diferente, ela acaba não ficando com um visual legal. Pode ser uma cor diferente, mas que encaixe. Deixa eu ver aqui esse verde também. Vamos colocar um verdinho bem clarinho. Vai ficar bem papagaiado, mas só pra gente entender. Como eu adicionei a base, eu vou apagar essa base novamente. Essa linha aqui, o que é essa linha aqui? Essa linha... ela também é da base, a gente pode excluir ela. Clica aqui e deleta. Agora vai no eixo vertical, formatar o eixo, vamos tirar a linha desse eixo. Não quero que ele tenha eixo. Beleza. Agora vocês percebem que uma coisa que está acontecendo aqui, ó, que ainda tem uma basinha. Vamos apagar ela. Eita. Apagar ela, que ela não está sendo assertiva aqui. Sem preenchimento, sem linha, sem sombra. Ok, então beleza. Já está aqui sem a barra. Agora aqui, vocês percebem que no rótulos de dados, os rótulos eles estão um pouquinho bem dentro do cilindro. Então eu posso alterar esses rótulos também. Eu clico em cima do rótulos. Eu posso formatar a série de dados ou formatar rótulos de dados. Quando eu clico em formatar a série de dados, aqui eu tenho a forma quadrado. Ali, ó, tá vendo? Série de dados aqui é a maneira que está sendo mostrada. O layout da forma, que é o layout da barra. Eu posso deixar quadrado, pirâmide completa, parcial, cilindro, que é da maneira que está. Em preenchimento, eu posso colocar um preenchimento gradual também dentro dessa fórmula. Ó. Um preenchimento já feito. Se eu quiser utilizar algo assim mais diferente, eu posso colocar um preenchimento já realizado. Eu posso colocar a maneira, se vai linear, radial. E aí eu posso inverter esse negativo. Posso colocar um preenchimento automático. Ou posso colocar sem preenchimento. Sem preenchimento está sumindo. Preenchimento sólido é o mesmo que eu coloquei. E aí eu posso dar uma transparência para esse gráfico. Aqui eu posso colocar a forma com a transparência maior. Quase desaparecendo. Sumiu de vez. Se aqui é se vocês quiserem controlar a transparência dessa coluna. Cor da borda eu posso colocar sem linha. Eu posso colocar uma linha sólida. Nessa linha sólida eu posso colocar, por exemplo, um preto. Só para vocês verem a linha lá. Se eu vou aqui no estilo de borda e aumenta a linha do meu cilindro ele vai aumentando. Deixa eu pegar aqui. Cor da borda, linha sólida, preto. E aí ele já vai aumentando. Se eu colocar aqui, ó. Vamos alterar de novo. Porque que tá travado aqui na máquina. Taxa de composição. Vou aumentando o tipo da linha.
Só que nessas questões de barra, de forma, onde vocês estão utilizando, como em quase tudo que a gente usa no gráfico, é bacana deixar sem linha. Preenchimento pode ser um preenchimento sólido para ficar uma cor só da cor que você escolher. Sombra não precisa colocar, alteração de formato não precisa fazer. E aqui tem a questão dos intervalos. O que são os intervalos? É a maneira que vai ficar as formas. Se ela vai ficar muito diferente, olha lá, tá vendo que ela vai, o espaçamento ele vai diminuindo? O espaçamento um do outro, ó, vai ficando grandão e diminuindo, vai ficando mais fino. Aqui no sem intervalo ele vai crescendo também. Eu posso colocar aqui, ele vai diminuindo lá atrás. Então é a profundidade. O que é essa profundidade? O visual seu, você vai conseguir ver o gráfico mais perto ou ele mais distante, mais profundo. Aqui a largura do espaçamento sem intervalo é o intervalo de onde ele vai tipo meio que diminuindo o intervalo dele do lado. Ele vai diminuindo, e a hora que você vai diminuindo o intervalo, você vai encurtando, ele vai engrossando. Você encurta na horizontal e ele vai crescendo na vertical. Então eu posso encurtar aqui e ficar grandão, ó, pra você ver, ó. Não tem um espaço nenhum entre o gráfico de março e o gráfico de abril. Só que isso para mim não é interessante. Eu quero que tenha um espaçamento entre um gráfico e o outro, para eles conseguirem ver visualmente, para a gente conseguir ver visualmente o que está acontecendo em cada gráfico. Então isso aqui para mim tá bacana. Aqui eu vou deixar um pouco mais perto. Beleza, bacana. E a forma eu posso deixar assim. Área de plotagem. Aí que área de plotagem é isso que está o gráfico. Aqui é a área do gráfico, área de plotagem. Aqui eu estou selecionando as paredes do gráfico. Se eu clicar em sem preenchimento, não vai ter preenchimento nenhum. Se eu colocar em preenchimento sólido, ó, fica aquele fundão lá. Então não é assertivo para mim. Eu quero sem linha também. Aqui não mexe em nada. Agora eu quero formatar a área do gráfico. Eu não quero mais que o gráfico ele tenha esse fundo branco. Eu quero que ele não tenha preenchimento nenhum. Opa, já teve uma mudança ali. Se eu quiser um preenchimento sólido, eu posso escolher um preenchimento branco, preenchimento mais cinza, um preenchimento mais preto. Ali está apagando as cores que é a da legenda. Um preenchimento um cinza escuro. Eu posso escolher o preenchimento que eu achar mais assertivo para o momento. Ó, preenchimento que eu achar mais assertivo. Vou colocar um branco meio gelo. Vamos colocar um todo branco. Fica mais bacana, todo branco. Borda eu quero sem linha. Isso aqui é a linha toda do gráfico. Eu quero que ela não tenha linha. Sombra eu não vou mexer. Ok. Agora a gente vai em rótulos de dados. Eu posso pegar esse rótulo de dados e manualmente eu colocar ele no lugar que eu achar mais assertivo. Ó. Posso pegar aqui e colocar ele aqui um pouquinho mais para frente. Eu quero alterar, vamos dar um Ctrl Z. Eu quero alterar o rótulo de dados, só que eu quero alterar o formato dele. Eu clico, percebo que está todos selecionados. Coloco o negrito, vai ficar um pouquinho mais visual. Posso colocar uma cor azul, uma cor verde, uma cor que eu quiser. Eu vou deixar preto para ficar mais profissional. E aí, selecionando esse rótulo de dados aqui, ó, se eu for selecionar um por um, eu consigo, se eu for arrastar manual, eu consigo arrastar um único. Eu não consigo arrastar todos eles. Agora, se eu clicar aqui e formatar rótulos de dados, e aí eu consigo mudar o alinhamento dele. Eu consigo mudar onde que ele vai estar ali. Então, eu vou clicar em todos. Vou clicar em formatar rótulos de dados. Aqui eu posso alterar o número, preenchimento. Se eu colocar preenchimento sólido, percebe que aqui vai mudar, ó, ficou um branco, chega a estar tampando o cilindro. Não quero que tenha preenchimento, então vou colocar sem preenchimento. Quero sem linha também. Ou eu posso colocar, ó, de vez em quando, tem hora que a gente utiliza, a gente pode colocar uma linhazinha dessa aqui, fina, ao redor do gráfico, se você for colocar ele na frente. E o alinhamento eu posso escolher onde que eu quero ele. Se eu quero ele em cima, se eu quero ele no meio, se eu quero ele embaixo, centralizado no meio ou centralizado embaixo. Eu posso adicionar a maneira que eu quero. Se eu quero o texto que ele fica empilhado, se eu quero ao horizontal ou se eu quero ele todo em 270 graus. Para mim, horizontal vai ficar mais bacana. Agora eu posso formatar aqui, ó, rótulos de dados dentro do cilindro e ele vai ter aqui o preenchimento, cor da borda, estilo da borda, a sombra, o formato e o alinhamento. Se eu clicar ali fora, né? Aqui nome da categoria, nome da série e valor. Isso aqui a gente já explicou também. Se eu alterar aqui e colocar o nome da categoria, vai aparecer o mesmo. Se eu colocar o nome da série, vai aparecer quais são os vendedores, de Moca e Montes Claros. Mais assertivo em rótulos de dados são os valores mesmo, que essa informação está trazendo. E aí, ó, se eu quiser deixar com um quadrinho, eu posso deixar ele aqui com um quadrinho arrastando. Posso deixar ele com um quadrinho arrastando. E olha que eu deixei ele com a borda.
se essa borda for bacana para vocês. Pronto, ali eu tenho informação em borda. Vou tirar essa borda, que eu não gosto de borda. Acho que vocês já perceberam que eu não gosto muito de utilizar borda em rótulo de dados ou na tabela. Então cliquei aqui, formatar rótulo de dados. Não quero mais que tenha a borda, mas eu quero que ele continue um pouco mais à frente. E esses aqui da mesma maneira, vou arrastar ele um pouquinho mais para frente, todos eles. Posso colocar isso no meio do cilindro também, no meio da informação? Posso pegar ele e colocar no meio da informação. E aí eu clico aqui no primeiro, deixo em negrito, para ficar também bacana ali. E agora eu já tenho um gráfico que já fica mais visual. Aqui é o mês, vou colocar negrito também para ficar mais visual. Aqui eu tenho um mês e aqui eu tenho a informação. Pera aí, negrito não ficou bacana. Vamos aumentar um pouquinho essa informação. Beleza. Então eu já tenho janeiro, fevereiro, março e abril. Já tenho os valores de cada um que foi me entregue. E aqui eu já tenho o preenchimento que está no fundo branco. Lembrando que tudo isso que eu fiz agora, eu não usei o layout. Eu poderia usar o layout aqui para me realizar todos esses procedimentos, mas eu não utilizei o layout. Agora tem algo faltando no meu gráfico. O que está faltando no meu gráfico? Título. Eu posso clicar aqui na área do gráfico com o botão direito. Eu posso em formatar a área do gráfico. Aqui, ó, quer ver? Formatar a área do gráfico. Não vai, peraí. Formatar a área do gráfico. Em formatação de área do gráfico eu não consigo encontrar essa opção, onde eu vou adicionar. Então eu vou ter que adicionar ela de outra forma. E para me adicionar ela de outra forma, aí sim eu vou precisar utilizar o layout. Essa opção do layout, ela me dá aqui, ó, opções de títulos dos eixos ou títulos do gráfico. Que está escrito nenhum título, eu vou colocar o título do gráfico sobreposto centralizado. Ali já apareceu uma caixinha de texto. Acima do gráfico. O que muda do sobreposto centralizado para acima do gráfico? Quando eu coloco acima do gráfico, o gráfico ele dá uma caída, ele abaixa. Quando eu coloco sobreposto, independente de onde está o gráfico ali, o gráfico continua. E o título fica bem perto. Vamos utilizar acima do gráfico, o gráfico para não ficar tão perto ali. Então aqui, qual que é a informação que eu estou querendo? Qual o título? O que está acontecendo aqui nesse gráfico? Eu vou colocar na caixa de texto. É um comparativo de vendas MOC versus BH. Esse é o título do meu gráfico. Vou crescer ele aqui para tampar essa barrinha azul de fundo, que é onde a gente está utilizando o gráfico. Pronto, já cresci. Já estou com a área do gráfico aqui formatada. Se eu quiser aqui formatar essa escrita, eu também posso. Lembra que a gente aprendeu a utilizar Word Art? Então eu posso deixar esse gráfico bem mais bonito, ó. Comparativo de vendas MOC e BH. Vamos dar um espaço. MOC e BH. Deixa eu ver se eu diminuir no X aqui fica mais bonito. Vamos ver. Pronto. Comparativo de vendas MOC e BH. O X grande fica melhor. Ah, eu não gostei dessa letra. Vou lá em formatar. Posso pôr essa. Como é que tá alterando só o X que está selecionado? Vamos selecionar todas. Posso colocar um brilho? Posso colocar um brilho. Para ficar uma coisa mais destaque. Posso alterar a cor do brilho? Posso alterar a cor do brilho. Vou alterar, eu quero um brilho preto. Comparativo de vendas MOC BH. Então já fica mais, já começa a ficar um pouco mais sofisticado. Então vamos apagar aqui, vou colocar um brilhozinho azul, que é o tema que a gente está utilizando. Comparativo de vendas MOC BH. Não ficou bacana esse azul, esse brilho azul não. Vamos alterar. Se não ficou bacana, a gente volta e muda. Vamos deixar um brilho mais simples. Aqui, comparativo de vendas MOC cinza. Fechou? Então aqui eu já tenho a informação de toda a minha tabela de uma maneira simples. E aí eu posso também ir alterando a maneira, as maneiras do meu gráfico aqui. Eu posso ir caçando coisas para adicionar nele. Isso aqui eu posso deixar, posso alterar o tipo de selecionar dados, rotação 3D. Aqui, ó, só pra vocês entenderem que é um teste de rotação 3D. Eu posso clicar e colocar a rotação que vai acontecer ali no meu cilindro. Se eu for mudando, ele vai rodando, ó. Tá vendo que ele vai tipo indo pro fundo? Se eu mudar aqui, ele vai lá mais pro fundão. Eu posso alterar o formato, colocar um formato de Bezier. E isso aqui tá mudando a área do gráfico. Percebe que a área do gráfico tá ficando diferente? O cilindro não tá sendo alterado, só a área do gráfico. O material posso mudar também, colocar um transparente, colocar um pouco mais platinado. Posso ir alterando. Isso aqui é sempre a área do gráfico, isso que eu estou alterando. Posso colocar a área do gráfico toda diferente. Mais escuro. Transparente vai ficar tipo mostrando o fundo meu que está ali. Transparente. Então eu vou alterando. Sombra, eu posso colocar sombra também. Predefinições. Colocando a sombra do gráfico. A gente não consegue enxergar aqui, mas o gráfico está com a sombra.
Isso aí é só para caso vocês queiram utilizar. Vamos voltar um pouquinho, que eu não quero que fique esse gráfico meu todo 3D estranho, eu quero que ele fica rente. Isso, assim fica mais bonito. Vou até apagar esse gráfico de barra aqui, que eu já sei que isso é um gráfico de barra. Só para vocês verem como que tá ficando o visual. Vendedores mock, vendedores BH. Vamos lá em layout para saber se a gente pode adicionar mais alguma coisa. Então aqui já tá bacana. Março, abril, vou alterar o eixo aqui. Vou colocar o eixo da maneira que eu tinha colocado daquela vez, horizontal. Beleza. Caso pra gente ficar, para ver se fica um pouquinho mais visual. Cor da borda já tá sem linha. Sombra tá sem sombra. Cor tá branca. Sem bezel, inferior sem bezel, rotação tá ok. Então aqui já tá tudo certo. Eu já tenho um comparativo de vendas mock. Eu já tenho as cores que eu quis, que é azul e verde. Aqui eu já tenho uma legenda. E aí se eu quiser eu posso adicionar o eixo horizontal. Aqui ó. Eu posso adicionar o eixo horizontal. Coisa que não fica, que eu não acho bonito. Mas se vocês quiserem adicionar, vocês podem adicionar. Dessa maneira que tá aqui já tá, eu acredito que já tá bacana. E aí eu posso também, se eu não gostar da cor, depois eu posso ir alterando as cores. Digamos, vamos fugir um pouquinho aí eu clico uma vez, vamos fugir um pouquinho desse tema nosso. Vamos colocar um rótulo de cor diferente. Vamos colocar um gráfico que muita gente utiliza, que é um gráfico mais com uma cor mais profissional, que era aquelas cores mais neutras. Então aqui eu tenho vendedores de mock com cinza e eu tenho vendedores de BH com preto mais escuro. Então eu continuo tendo a informação, só que de uma maneira mais escura. Eu continuo tendo a informação, só que de uma forma mais profissional. Então isso, vocês vão dar vida de acordo com a maneira que vocês acharem bacana no gráfico de vocês. A maneira que vocês acharem bacana, vocês podem ir alterando. Eu posso alterar a fonte aqui também da minha série de dados. Lá eu posso ir alterando ela e colocar fontes diferentes. Fica bem esquisito. Mas eu posso ir alterando. Se eu quiser alterar a fonte que está mostrando, colocar Arial Black. Se eu quiser colocar um título negrito, ó, vamos colocar esse título negrito. Se eu quiser colocar um título negrito, ok, título negrito. Depois que eu fiz todas essas informações aqui, se eu for lá agora no design e alterar esse design do meu gráfico, lembra que aqui tem outras maneiras, ó, tem outras maneiras de alterar o design do gráfico, com tabela de resultado, com gráfico ali, com linhas de grade, título em cima, ó, uma ideia bacana. Dessa maneira aqui eu gostei. A gente poderia já ter usado dessa maneira, que é o título do gráfico, a legenda aqui em cima e o gráfico embaixo. Vamos alterar o título do gráfico que a gente tinha colocado. Comparativo. Vendas mock BH. Ó, o que eu fiz? Eu alterei ali o formato e ele me deu alguns layouts de gráficos. Para que eu faço isso de vez em quando? Para mim ter algumas ideias, alguns insights de como colocar o gráfico que ele fique de uma maneira mais visual. Então dessa maneira eu gostei. Vou só apagar a barra dele aqui. Vou formatar a base. Cor da borda eu vou deixar sem linha, tá ok? Formatar o eixo. Vou deixar sem linha também o eixo. Beleza. Formatar o rótulo de dados. Tudo certinho, o preenchimento tá ok, efeito de borda, sombra, tudo bonitinho. E tá a opção dele. Aqui já tá ok, já tem até um espaçamento maior, ó. Ele já tem um espaçamento maior. Quando eu mexo aqui ele vai pro fundo, aqui eu já tenho um espaçamento maior entre um e outro. Vamos deixar ele com esse espaçamento, esse intervalo bem maior. Aqui eu já tenho um preenchimento, cor da borda eu vou colocar sem linha também. Já não tem estilo de borda, sem sombra. Ok, formato 3D, tudo ok. Vou alterar esse aqui também que ele tá com uma sombra, ó. Isso aqui é uma sombra que ele tá tendo nele. Vou formatar aqui a série novamente em sombra. Eu vou deixar ele sem sombra. Ok, vai ficar mais visual. E aí eu vou alterar novamente aquele rótulo de dados. Então percebe que eu posso automaticamente ir alterando aqui, ó. Só chegar um pouquinho para frente esse rótulo de dados. Coisa pequena. Só chegar um pouquinho para frente aqui cada um deles. Vou colocar em negrito. Ok.
ok, ok e ok. Só para ficar a informação ficar mais bonita. Vou formatar minha área do gráfico, eu não quero que tenha preenchimento. Vou colocar um preenchimento sólido, então é melhor. Aí eu posso escolher o preenchimento que eu quiser. Se eu quiser um preenchimento que ele fique com um destaque maior, um gráfico com destaque melhor, eu posso ir selecionando. O que mais destacar ali no meu gráfico eu deixo. Beleza? Eu vou deixar ele aqui num cinza. Acabei dando um zoom de 316% ali. Deixa eu abaixar esse zoom. Então fechou. Aqui eu tenho um gráfico que ele já me mostra todas as informações que eu preciso ter, que é um gráfico de barras. Então eu posso mudar o layout do gráfico da maneira que eu quiser. Lembrando que se eu vim aqui em alterar a cor, automaticamente já altera a legenda. Então eu posso usar um laranja e aqui eu posso usar um laranjinha mais claro. Aí já alterou. Aqui em cima, para ficar bacana, eu posso utilizar uma letra. Nessa letra eu posso alterar a cor dela e colocar uma letra laranja também. Ó, a gente já está tendo um gráfico mais profissional. Posso alterar aqui na cor que estava preto e deixar ou laranja, deixa eu ver laranja, e deixar laranja. Então eu já tenho informações mais profissionais, que eu já tenho um gráfico que eu posso mandar para o meu chefe de uma maneira mais profissional. E isso aqui é um conselho para vocês. Na empresa que vocês estiverem trabalhando, coloca o tema de acordo com o tema da empresa, de acordo com a logo, de acordo com que faça algum sentido. Por exemplo, você está fazendo uma informação sobre o setor de administrativo, e o setor de administrativo ele tem uma logo dentro da sua empresa, ele tem um tema, eles gostam de utilizar uma cor azul, ou eles gostam de utilizar uma cor laranja, e aí você pode alterar de acordo com o tema realmente da empresa que você trabalha. E aqui eu posso colocar um comparativo de vendas, posso colocar tudo azul, ok, posso colocar um brilho na minha letra, vai ficar um pouquinho chamativo, mas nada demais. Controle de vendas mock. E aí eu posso alterar a cor da maneira que eu quiser. Posso colocar esse aqui no azul mais escuro. Esse aqui no azul mais claro. Esse comparativo de venda ele ficou um pouquinho... ele ficou um pouco... A letra dele ficou um pouco muito grossa, então vou tentar dar uma diminuída nela aqui. Beleza. E aqui agora eu vou colocar a cor azul. Fechou. E aí eu posso ir alterando o gráfico da maneira que eu quiser. Formatar a área do gráfico, eu quero um preenchimento sólido, agora eu quero que fique um preenchimento branco. Pronto. Vamos tentar o branco agora, vamos mudar a cor de novamente. Isso aqui, pessoal, estou repetindo diversas vezes essa formatação, que é o que vocês utilizam bastante. Esses designs assim. Então aqui eu posso utilizar, sempre tento utilizar de uma cor que não fique tão agressiva. Então, comparativo, vendas MOC BH, vendedores de MOC, vendedor de BH. Aqui está o mês de abril, março, fevereiro e janeiro. Posso dar um negrito aqui para ficar mais de destaque. E aí agora eu já tenho uma imagem. Agora eu já tenho isso aqui em imagem, quer ver? Vamos abrir o Paint. Para vocês verem isso mais visual em uma imagem. Pronto, aqui eu já tenho um gráfico. O gráfico ele vai ficar assim. Então esse gráfico para me mandar para o meu chefe já fica um gráfico legal, tem uma informação bacana, tem uma cor de letra que faz sentido, tem um tema que faz sentido e eu consigo enviar sem dor de cabeça. O meu chefe ele não quer algo mirabolante com a linha passando no meio, traçando, cheio de grade, uma coisa que vai doer a vista dele na hora que ele vê. Ele quer uma coisa simples. Então fugindo do nosso tema azul, que a gente usou aqui um tema azul, vamos deixar esse gráfico de barra assim. Aí agora a gente vai passar para outro gráfico, que é um gráfico de linha. Nesse gráfico de linha que agora está aqui, a tabela que a gente vai utilizar. Nesse gráfico de linha agora, eu não vou inserir ele diretamente dali. Vou inserir daquela maneira que eu ensinei vocês. Aqui eu tenho 3 tipos de gráfico de linha. O que o gráfico de linha ele faz? Ele exibe uma tendência em relação ao tempo, data, ano ou categoria ordenadas. O que significa? Que ele, como, por exemplo, eu quero mostrar informação de evolução. Eu estou na academia. Eu quero mostrar uma evolução de quantos quilos de massa muscular, quantos quilos de massa muscular eu ganhei malhando de janeiro até dezembro. Então eu tenho uma ordem cronológica, uma ordem de tempo, de janeiro até dezembro. Essa é a primeira informação. Então o gráfico de linha ele gosta de mostrar informações que têm sua ordem cronológica, ele tem uma comparação de data, tempo, de saiu daqui e foi para ali, distância, coisas assim. Então eu quero mostrar quanto que eu ganhei de massa muscular. Então eu tenho um parâmetro que é o tempo, de janeiro até dezembro, e agora eu tenho um valor, que vai vir, o valor ele vai ir assim.
que é o valor de quanto de massa muscular eu ganhei por mês, beleza? Então é para isso que a gente utiliza mais o gráfico de linha. E aqui eu tenho um gráfico de linha que a gente vai ter um tempo, que é janeiro, fevereiro, março e abril, e tem os valores. Por exemplo, Belo Horizonte, qual que é a ordem cronológica? Belo Horizonte ele trabalhou de janeiro até maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e Montes Claros trabalhou também de janeiro até maio. Então eu sei que eu tenho a informação de vendas que ele realizou em cada mês e também tenho a informação de tempo, em cada tempo quanto de venda que ele realizou. Então vocês percebem comigo que você já consegue enxergar a linha aqui, ó, janeiro. Vamos escrever, janeiro está aqui. Aqui ele realizou tal valor. Daqui para frente vai fevereiro. Realizou tal valor. Digamos que ele caiu, foi para março, realizou tal valor. Agora ele subiu lá em cima, foi para abril, realizou tal valor. E agora ele foi lá embaixo, em maio, realizou tal valor. Então, ó, ele faz uma linha, segue o mouse. Vem aqui, ó, deixa eu inserir formas. Eu tenho aqui uma forma livre. Cadê a forma livre? Aqui, ó, acho que essa é a forma livre. Então aqui, ó, janeiro, fevereiro. Aí depois de fevereiro ele foi lá para março. Depois de março ele subiu lá em abril. Depois de abril ele foi lá em maio. Então vocês percebem que eu criei uma linha. Essa linha ela está passando por uma ordem cronológica. Nessa ordem cronológica, em cada mês ela entregou determinado valor. E o que a linha faz? Ou ela se mantém, ou ela se mantém, ou ela desce, ou ela sobe, ou ela desce. Então a linha vocês já sabem o que ela vai fazer. Fechou? Vou apagar essa linhazinha aqui, apagar esses meses. Então ali a gente já tem informação. Então vou inserir primeiro a linha. Eu tenho essa linha aqui, que são linhas, né? Quando a gente vai utilizar, a gente pode utilizar uma linha só, com uma informação só, com duas informações. São linhas que é útil quando há muitos pontos de dado e a ordem é importante. Então isso aqui é quando a ordem é importante. Nesse aqui, quando há apenas alguns pontos de dados. Então, quando tem poucos pontos de dados. O que são esses pontos de dados, pessoal? É a ordem cronológica. Janeiro é um ponto de dado. Fevereiro, outro ponto de dado. Março, outro ponto de dado. Mesma coisa, isso aqui vai ser um ponto de dado. Ó. É onde que ele vai. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que esse exemplo aqui vai ficar bacana para vocês entenderem. É onde ele vai. Vamos lá inserir uma forma de rabisco. Esse rabisco meu, eu sou ruim no rabisco, mas vou inserir uma seta. Vai ficar mais bonitinho, uma seta livre. Aqui. Ele vai de janeiro para fevereiro. E aqui, ó, eu já fiz uma seta. E agora eu vou inserir novamente. De fevereiro ele vai para março. De março, vamos inserir outra seta. Ele vai para abril. E de abril ele vai para maio. Cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse, cada mês aqui, que tá vendo que aparece um pontinho, ele está mostrando um dado. Então, quando tem pontos de dados, é isso aqui. Cada pontinho desse é um ponto de dados. Fechou? Então, é para isso que a linha vai servir. Então, vamos lá inserir o nosso gráfico agora. Então, vou clicar em inserir, gráfico de linha. Eu posso selecionar esse aqui, ó. Ele vai ficar com tanto de pontinho, esse gráfico. Esse aqui vai ser um gráfico mais liso, uma linha mais lisa. Essa é uma linha de ponto. Esse é um gráfico de linha 3D. Ela mostra uma linha mais gorda, uma linha mais gordinha, vamos dizer assim. E aqui eu tenho o gráfico de linha com 100% empilhado, com os marcadores. Então, uma informação ela continua indo e a outra informação ela mantém uma sequência reta. Eu tenho esse gráfico de linhas empilhadas, que não é 100% empilhado, mas é com marcadores. Então, ela exibe a tendência da contribuição de cada valor em relação ao tempo às categorias ordenadas. Então, vamos lá, vamos inserir o gráfico de linha. Eu vou selecionar esse primeiro aqui, 2D. Ele me dá essa telinha, né? Que a gente já viu isso. Dentro dessa telinha, eu vou ter que clicar com o botão direito e selecionar os dados. Para selecionar os dados, ele vai me pedir a entrada da legenda série. O que é isso? São as informações que eu vou colocar dentro do gráfico. Aqui eu tenho duas séries, que é de Belo Horizonte e Montes Claros. Eu vou fazer o gráfico com uma só por enquanto. O nome da série é Belo Horizonte. Beleza. E os valores da série são os valores que tem dentro de Belo Horizonte. Ok. Cliquei no OK, ele já criou uma linha ali. Eu já tenho uma linha. Eu já tenho uma linha criada. E aí, agora eu vou ter que editar as categorias. Essa linha eu quero que ela seja em valores, as categorias dela de 1 a 5, não. Quero que seja a ordem cronológica, os meses. Adicionei, ok.
Agora já está certo aqui, ó, já tem uma linha criada, uma linha básica. Por que está assim feinho? Porque está pequeno o gráfico. Vamos crescer. Ixi, crescer demais. Vamos diminuir. Vou crescer aqui. Vou crescer para o lado. Que eu acho que foi um pouquinho pequena essa área que eu criei aqui para esse gráfico. Vamos crescer ela. Beleza. Pronto, vou crescer aqui para cima. Crescer aqui, porque o gráfico de linha ele precisa ter bastante espaço para ele ficar bem visual. Então ali o que aconteceu? Ele criou no eixo vertical os valores de 0 a 10 mil e no eixo horizontal as categorias. Aqui está a legenda que é Belo Horizonte e aqui está o título. Ele criou o título do gráfico Belo Horizonte. Beleza? Só foi essa a única informação que eu adicionei. Aqui ele já vem com as linhas de grade, eu posso só deletar essas linhas. Aqui ele já vem com os rótulos, eu quero deixar esses rótulos horizontais para mim saber em ordem cronológica o que está acontecendo. Eu sei que esse ponto aqui é janeiro, esse ponto é fevereiro, esse ponto é março, esse é abril e esse é maio. Então eu já tenho um ponto. Aqui eu já tenho as informações do lado. O que a gente faz com essas informações? A gente apaga. Por que a gente apaga essas informações aqui? Porque eu não quero bater o olho e ficar acompanhando a minha linha. Eu quero adicionar os meus rótulos de dados. Então eu seleciono a linha, selecionei a linha, eu adiciono os rótulos de dados. Adicionando o rótulo de dados, ele aparece aqui em cima. Clicando aqui, eu posso formatar o rótulo de dados. Formatando esse rótulo de dados, eu tenho a posição. Eu posso colocar ela no centro, à esquerda, à direita, acima ou embaixo. Então a maneira que embaixo vai ficar bacana, eu vou colocar acima também fica bacana, à esquerda também fica legal, no centro fica muito em cima do ponto. Então vou deixar ele aqui à direita fica legal. Então eu posso colocar o número, preenchimento eu posso colocar sem preenchimento, cor da linha sem linha, estilo sem nada, sem sombra, sem alinhamento, tudo ok, bonitinho. Então eu já tenho a informação, vou deixar ele em negrito para ela dar um destaque, eu vou mudar a cor dela para fazer uma cor mais, um azul mais forte. Vamos colocar com uma cor mais transparente, deixa eu ver. Pode ser preto, vai ficar bacana o preto. Aqui eu tenho a linha de eixo do meu eixo horizontal. Eu não gosto que o meu eixo ele tenha linha, que a informação já está ali, não precisa mostrar que é um eixo, eu já sei que é um eixo, já estou conseguindo enxergar. A minha área aqui do gráfico, ela está com preenchimento branco e ela está com linha no preenchimento, ó. Quer ver? Cor da borda, linha sólida. Vamos aumentar essa linha aqui, vamos. Pronto. Só para vocês verem o que acontece. Vamos jogar lá no Paint. Aqui, ó. Tá vendo que a hora que eu joguei, tá vendo que ela veio com essa borda? Então, a hora que eu for mostrar esse gráfico para alguém, ele vai vir com essa borda. Por isso que eu clico aqui em área de gráfico e tiro a borda. Tiro o preenchimento. Este cor da borda eu tiro a linha. Formatação de área de plotagem eu também deixo sem preenchimento. O que está acontecendo ali? O fundo do meu gráfico é o que está fazendo com que o gráfico ele fique assim estranho. Então, se eu mudar o fundo do meu gráfico, o gráfico ali no fundo também vai alterar. Então eu vou alterar o preenchimento, formatar a área de gráfico, vou colocar um preenchimento sólido, vou colocar um preenchimento cinza, deixa eu ver, um preto, vamos colocar um preto, vamos fazer um gráfico preto. O que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo enxergar os meus rótulos de dados, vou adicionar todos eles em branco. Então eu tenho um gráfico preto, normalmente eu não faço gráfico assim, mas só para vocês conseguirem enxergar a informação bacana. Então aqui está pegando a linha, está em janeiro, aqui está os valores dessa linha, aqui está a legenda dela. Eu posso alterar, eu posso vir aqui em layout de gráfico, alterar, em design de gráfico, alterar esse meu gráfico, colocar ele com a caixa de texto, posso alterar e colocar ele com... Isso aqui é só o layout, isso aqui a gente pode fazer manual, mas eu posso alterar para ver se tem alguma maneira aqui que vai ficar mais visual para mim. Gostei desse aqui, ó, mas vamos dar uma olhada nos outros. Ok, só a linha com título de eixo, título e somente a linha, também fica legal. Isso aqui é com tabela de valores, ó. Janeiro está representando esse valor. Vamos editar esse aqui. Beleza. Vamos adicionar o rótulo de dados. Beleza. Vamos alterar vamos formatar esses rótulos de dados. Vamos colocar ele opa, formatei só um, peraí. Vamos formatar aqui todos. Formatar rótulos de dados, à esquerda, à direita, acima, centro, abaixo, à direita ficou bacana. Beleza, aqui eu já tenho informação, ó, eu tenho a minha linha, aqui tá mostrando, aqui já tá mostrando os meses, quanto que fez. Eu não quero o título do eixo, pra mim não é bacana. E aqui, pessoal, tá vendo que tem um pontinho, esse pontinho aqui, ó, ele tem um nome.
Esse nome desse pontinho a gente também pode alterar ele. Eu posso clicar aqui, ó, e formatar ponto de dados. Posso clicar ali e formatar ponto de dados. Deixa eu clicar fora e clicar aqui dentro para pegar todos. Formatar ponto de dados. Esse ponto de dados é o marcador. Se eu colocar aqui, ó, interno e alterar, ali ele também altera, ó. Tá vendo que o marcador altera? Eu posso colocar até uma imagem com esse marcador. Posso colocar esse xzinho aqui. Posso colocar um triângulo. Posso colocar um X. Posso colocar isso aqui. Posso colocar o quadrado mesmo. Vamos deixar aqui em... no tracinho não. Vamos deixar aqui em triângulo. Fechou? Vou alterar aqui desse também. Eu quero formatar o ponto de dados. Eu quero deixar opção de marcador. Eu quero que seja triângulo em todos. Ok. Triângulo. Isso aqui é o ponto de dados, é o ponto que está marcando ali cada mês, cada informação, dividindo elas. Posso colocar dessa maneira. Formatando o ponto de dados. Posso colocar até uma imagem aqui, pessoal. Se eu colocar uma imagem aqui, fica um pontinho ali com a imagem que eu colocar. Então, fechou. Então, aqui está a cor da linha, tudo mais bonitinho. O meu gráfico, Belo Horizonte. Eu não gosto de fazer muito gráfico preto, porque não fica um visual legal, mas vamos deixar esse aqui para ficar assim. Então aqui eu já criei uma linha, um gráfico, não é Belo Horizonte, só é vendas mensal, site, vamos colocar empresa Belo Horizonte. Então aqui é o meu título do meu gráfico, aqui está a minha linha. E o que aconteceu? Em janeiro ele fez R$ 8.573 e foi só caindo, ó. Foi para 5.248 em fevereiro, em março 1.178, em abril 1.861 e em maio 3.074. Lembrando que isso aqui, pessoal, é a formatação do gráfico. Mesmo que eu altere aqui no fundo e deixe branco, aqui não vai alterar. Para mim alterar, eu preciso formatar a área do gráfico. E aqui em preenchimento sólido eu altero ele. E eu coloco um preenchimento que eu achar mais bacana, um preenchimento que eu achar mais visual. Beleza? É só para vocês terem já uma noção. Se eu não quero que ele fica um pretão, eu posso colocar ele um cinza, posso pôr um cinza mais claro, mas só para vocês terem uma noção do que eu alterei ali. Então aqui está o Belo Horizonte, março, tudo bonitinho. Eu vou alterar aqui, vou deixar em preto, vou alterar a base, colocar preta e vou alterar o meu fundo do gráfico. Vamos alterar. Durante o procedimento a gente vai sempre mudando. Vou colocar agora, esse último eu usei, deixa eu ver que eu usei branco, agora eu vou usar outra cor nesse aqui. Nesse aqui eu vou usar uma cor bem mais chamativa. Uma cor bem mais chamativa. Vamos caçar uma cor mais chamativa. Não é que vai ficar bonito, mas é uma cor mais chamativa. Vou usar um cinza mais chumbo. Aqui, um cinza chumbo. Aqui eu tenho as informações. Essa informação dessa cor ela não fica bacana. Vamos deixar ela em branco. Vamos deixar em branco a informação e o título também vamos deixar em branco. Fechou. Aqui eu tenho um gráfico. Agora, pessoal, lembra que eu falei que as linhas a gente pode fazer também comparações? Eu só adicionei o de Belo Horizonte. Eu posso vir e adicionar agora o de Montes Claros. Como é que eu faço? Clico na área do gráfico, selecionar dados. Aqui em Belo Horizonte eu vou adicionar mais um. Qual que é esse que eu vou adicionar mais um? Vai aparecer aqui para mim editar. Qual que é o nome da série? Montes Claros. Qual que é o valor da série agora? Ali, ó, já começou a criar um gráfico, ó, um vermelhinho. Qual é o nome da série? O valor da série agora? As vendas de Montes Claros. Quando eu clicar em OK, e eu clicar aqui em editar, né? Porque eu não quero que seja de 1, eu quero que seja janeiro, fevereiro, março e abril. Quando eu clico em OK, ele já me dá o retorno. Belo Horizonte. Aqui eu já tenho uma linha em gráficos. Essa linha eu posso crescer a área de plotagem dela um pouquinho aqui, ó, para ela ficar mais bacana. Fechou. E aí eu já tenho um gráfico fazendo, já mostrando qual que é a informação. Aqui a linha em vermelho é a linha de Montes Claros, em azul a linha de Belo Horizonte, beleza? Então vamos alterar esse tipo de gráfico. Aqui eu já criei um gráfico de linha, eu já consigo mandar isso aqui para o meu chefe e já ter uma informação. Vamos alterar o tipo de gráfico. Não quero mais esse gráfico de linha com esse tipo de gráfico de linha. Agora eu quero um gráfico de linha diferente. Então vou alterar tipo de gráfico. Aqui em linha eu vou colocar um gráfico que ele tem uma linha mais afastada. Tá vendo que ele não tem os pontos? Adicionar rótulo de dados. Vou deixar em branco e negrito. Branco e negrito.
E aqui eu já tenho uma linha um pouco mais afastada uma da outra. Para isso que serve aquele gráfico ali, o segundo gráfico simples. Vou alterar o tipo de gráfico novamente. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é um passando por dentro da outra, lá, ó. Com rótulo de dados não fica bacana, fica um rótulo em cima do outro. Vamos alterar o tipo de gráfico novamente. E agora aquela tracejada de pontinho, foi a que a gente estava utilizando. Ela vem com os pontinhos um dentro do outro. Vamos alterar novamente o tipo de gráfico. Agora essa ela é mais afastada e ela continua tendo os pontos, ó, opções de marcação de texto, só que ela é mais afastada. Dependendo da informação, ó, aconselho vocês a utilizar um gráfico mais afastado. Esse aqui é o de tendência, ó. O vermelho ali, que é o de BH, o de Montes Claros, ele ficou como tendência. E esse aqui ele ficou como o rótulo de dado mesmo. A gente só pode usar isso, por exemplo, se for uma meta. Isso aqui no lugar de Montes Claros se for uma meta. E aqui a gente vai ter um parâmetro mais legal. É assim que a gente vai utilizar esse gráfico de linha, que é o gráfico de linha 100% empilhada com marcadores. E agora o gráfico 3D. Aí, o gráfico 3D ele fica basicamente assim. Eu posso formatar a base e apagar ela aqui. Posso apagar essa base também. Aqui eu vou deixar. Aqui está Montes Claros e Belo Horizonte. Vou apagar ele. E aí eu tenho um formato mais 3D aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não é um que eu uso muito, mas caso vocês queiram utilizar, vocês conseguem utilizar ele dessa forma. E aí, Glênio, para mim não ficar fazendo esse trabalho todo manual que você fez, o que eu posso fazer? Eu posso alterar o tipo de gráfico, colocar um gráfico que faça sentido, por exemplo, um gráfico dessa maneira. Vim aqui em layout do gráfico, em design do gráfico, colocar um gráfico que fique, escolher um gráfico que fique bonito, o visual. Aqui, esse já ficou um gráfico já com visual bacana. Mas eu posso caçar um visual mais legal ainda. Vamos caçar aqui. Isso é para vocês que não querem ficar fazendo trabalho todo manual. Pronto, ó, já tem um gráfico assim, um gráficozinho bacana aqui. Mas deixa eu ver qual aquele outro eu gostei mais. Não quero com subtítulo. Beleza, esse aqui tá mais bonitinho. Eu já tenho um gráfico mais legal. Posso vir aqui, clicar 2 vezes em cima, formatar a série de dados. E eu posso colocar eixo secundário ou eixo principal, maneira que eu achar mais viável. Em marcador eu posso alterar o marcador também deles, tudo de uma vez. Vou colocar esse marcador aqui de bolinha, o marcador de quadradinho, o que for mais viável para vocês. Preenchimento do marcador eu posso colocar sem preenchimento, ele fica em branco. Preenchimento sólido ele fica da maneira que eu deixei, automático fica vermelho. Cor da linha eu posso colocar uma linha mais sólida, aí ó, ali está mostrando a linha. Estilo da linha eu posso engrossar essa linha minha, ela ficar uma linha mais grossa. Mas não vou engrossar ela, vou deixar aqui bonitinho. Opa, automático, estava vermelho. Que é o estilo da linha, opções de marcador. O estilo da linha de marcador é a sombra. Então aqui eu já tenho, eu vou alterar, colocar branco para ficar mais visual. Branco para ficar mais visual. Aqui nesse caso, o que eu posso fazer? Como os rótulos de dados está um sobressaindo do outro, eu posso vir aqui em eixos e adicionar um eixo na vertical. Colocar esse eixo na vertical em branco. Colocar ele em negrito. Eu vou diminuir esse valor dele aqui. Então eu clico aqui em formatar eixo. E eu vou diminuir aqui em fixo, ao invés de ser 18.000, eu vou colocar o 10.000, que já vai abranger tudo ali que tem no meu eixo, ó. Já tem aqui de 2.000 a 10.000, beleza, já tem um eixo do lado. Legenda eu vou colocar branca também. O título do gráfico eu vou alterar e colocar comparativo. De venda Montes Claros. Vou colocar abreviado, MOC SBH. Vou colocar um arte branca, ok. Aqui eu vou também colocar ele branco, negrito. Vou formatar o eixo. No eixo eu vou remover a cor da linha. E agora eu já tenho um gráfico que fica com um visual mais legal. Ele ficou afastado, ele ficou com um visual mais legal. Então vamos lá, Montes Claros é esse aqui. Em Montes Claros eu entendo que, deixa eu ver o valor aqui de Montes Claros, 8.962, beleza. O gráfico a gente vai crescer ele um pouquinho aqui para ele pegar melhor a formatação, fechou. Que eu já entendo que Montes Claros ele já fez ali 10.000, ele já foi, depois ele caiu aqui em março para 1.050, depois em abril para 1.768 e em maio para 6.347. Então eu já tenho essa informação. Se eu altero essa informação aqui, ó,
Se eu altero ela e vou colocar em 2500, a minha linha ela altera. Se eu altero aqui e coloco ela em 3000, a minha linha ela altera. Então ela já começa a fazer uma alteração aqui do gráfico. Então eu já tenho um gráfico, se eu pegar ele e mudar, alterar a formatação de gráfico, eu alterar ele aqui também, ó. Cadê? Alterar tipo de gráfico. Essa formatação dele, ela vai continuando. Eu posso colocar aqui essa linha, fechou. Posso alterar o tipo de gráfico de novo e colocar em linha tracejada, aí ó. Esse aqui ficou até mais bonito. Então se eu pegar ele aqui agora e jogar lá no Paint, vamos utilizar o Paint porque o Paint fica bacana. Deixa eu só selecionar aqui. Meu Paint parece que tá. Fechou, peraí. Ok, então de selecionar. Colocou uma imagem. Por isso que tá assim. Deixa eu crescer. Vou jogar bem lá pro lado. E aí eu vou pegar esse gráfico e vou jogar lá pra gente ver o visual dele agora. Pronto. E aí eu tenho um gráfico com um visual bacana. Onde eu mostro a de linha, tem o título bacana. Isso aqui, pessoal, é porque tá mostrando ele em... Eu colo ele aqui não como imagem, como se fosse um desenho mesmo. Aí, ó, comparativos de venda MOC BH, Belo Horizonte e Montes Claros. Aqui tá a linha para mim saber mais basicamente. Se eu quiser deixar para ficar com um visual mais atrativo de gráfico, eu deixo. Mas aqui no rótulo de dados eu já tenho. Já tenho um mês, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Fechou? Então a gente viu dois tipos de gráfico, né? Que é o gráfico de barra e o gráfico de linha. Vou mandar a provinha para vocês. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês vão utilizar para todos os outros gráficos. A formatação, a maneira de utilizar é sempre a mesma. Só vai mudar a informação que o gráfico mostra, a maneira que o gráfico mostra a informação. Fechou? Então vou encerrar a aula porque a gente já deu uma estendida, acabei estendendo mais aqui do que deveria um pouquinho. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá. Lembrando que o suporte e a mentoria é 24 horas, é só chamar. Vou mandar esses gráficos que a gente criou aqui lá no grupo, para vocês terem uma noção basicamente de como fazer na provinha de vocês. Fechou? Fiquem com Deus, muito obrigado por hoje, encerrando a aula por aqui.